Eduardo nunca imaginou que perderia tudo em menos de 30 segundos. Naquela noite, a chuva caía tão forte que parecia que o céu estava desabando sobre a cidade. Ele voltou mais cedo do trabalho depois de sentir uma pressão forte no peito. Só queria chegar em casa, tomar um banho quente e dormir ao lado da esposa. Mas assim que estacionou o carro, viu algo que fez seu estômago gelar. O carro do irmão estava na garagem. Ricardo, seu melhor amigo desde criança. O homem em quem mais confiava no mundo. Eduardo estranhou. Já era quase meia-noite. Mesmo assim, tentou ignorar a sensação ruim que começou a crescer dentro dele. Ele abriu a porta devagar. A casa estava escura. Silenciosa. Mas então, ele ouviu risadas vindas do andar de cima. Uma voz feminina. A voz de Camila. E outra voz masculina. A voz do seu irmão. Seu coração começou a disparar violentamente. Eduardo subiu as escadas lentamente enquanto a chuva batia nas janelas como um aviso de tragédia. Até que ouviu claramente. Ele nunca vai descobrir. Naquele instante, algo morreu dentro dele. Eduardo abriu a porta do quarto com tanta força que ela bateu na parede. E o mundo simplesmente parou. Camila estava na cama, com Ricardo, seu próprio irmão. Camila puxou o lençol desesperada. Ricardo levantou em choque. Mas Eduardo ficou imóvel. O olhar dele parecia vazio. Assustador. Destruído. Então ele perguntou numa voz baixa: há quanto tempo vocês estão me traindo? Ninguém respondeu. E o silêncio confirmou tudo. Camila começou a chorar. Ricardo tentou falar alguma coisa. Mas Eduardo apenas deu um passo para trás e falou algo que fez os dois tremerem. Vocês não destruíram só meu casamento. Ele olhou diretamente para o irmão. E completou: vocês acabaram de destruir minha vida inteira. Eduardo saiu da casa completamente destruído. A chuva molhava sua roupa enquanto ele dirigia sem direção pelas ruas vazias da cidade. Seu celular não parava de tocar. Camila ligava chorando. Ricardo mandava mensagens desesperadas. Mas Eduardo não queria ouvir mais nada. Tudo que ele conseguia enxergar era a imagem dos dois juntos na sua cama. Seu próprio irmão. Sua própria esposa. A dor era tão forte que parecia sufocar. Ele estacionou o carro num posto abandonado e ficou olhando fixamente para a chuva batendo no vidro. Até que uma mensagem apareceu na tela do celular. Era de Ricardo. E tinha apenas uma frase: você precisa saber a verdade sobre o menino. Eduardo congelou. Seu coração quase parou. As mãos começaram a tremer violentamente. O menino. Seu filho de 5 anos. A criança que ele criou desde o nascimento. Eduardo abriu a conversa desesperado. E encontrou dezenas de mensagens antigas entre Ricardo e Camila. Fotos escondidas. Vídeos. Declarações. A traição não tinha começado há semanas. Nem meses. Já fazia quase 2 anos. Enquanto Eduardo trabalhava até tarde para sustentar a casa, os dois riam dele pelas costas. Mas nada preparou Eduardo para a mensagem que apareceu logo abaixo. Uma mensagem enviada por Camila meses antes dizia: às vezes acho que o filho é seu. Eduardo sentiu o mundo girar. A respiração falhou. Ele começou a chorar sozinho dentro do carro como nunca tinha chorado na vida. Porque naquele instante, a pior dúvida possível nasceu dentro dele. E se o menino que ele mais amava fosse filho do próprio irmão? Eduardo passou a noite inteira sem conseguir dormir. Aquela mensagem destruía sua mente por dentro. Às vezes acho que o filho é seu. Cada vez que ele lembrava da frase, sentia o peito queimar. Na manhã seguinte, Eduardo voltou para casa decidido a descobrir toda a verdade. Assim que entrou, Camila começou a chorar desesperadamente. Os olhos dela estavam inchados. O rosto pálido. Mas Eduardo não sentia mais pena. Não sentia mais amor. Só nojo.
Ricardo estava sentado na sala com a cabeça baixa. Parecia um criminoso esperando sentença. O silêncio era sufocante. Então Eduardo olhou diretamente para os dois e perguntou: "O meu filho é filho de quem?" Camila começou a tremer. Ricardo desviou os olhos. E aquele silêncio destruiu Eduardo mais do que qualquer resposta. Camila caiu de joelhos chorando. "Eduardo, eu nunca quis que isso acontecesse." Mas ele gritou pela primeira vez: "Responde." O menino apareceu no corredor assustado com os gritos, segurando um ursinho pequeno nas mãos. Quando viu Eduardo chorando, correu e abraçou suas pernas. "Papai, por que você tá triste?" Aquilo quase matou Eduardo por dentro. Ele ajoelhou lentamente e abraçou o menino com força. As lágrimas caíam sem controle. Porque naquele instante, ele percebeu que poderia perder a única pessoa que realmente amava naquela casa. Então Eduardo levantou, olhou diretamente para Ricardo, e falou algo que fez Camila desabar: "Hoje mesmo nós vamos fazer o DNA." Ricardo empalideceu na hora. E pela primeira vez, o medo apareceu nos olhos dele. Os três entraram na clínica em completo silêncio. Camila chorava sem parar. Ricardo mal conseguia olhar para Eduardo. Mas Eduardo parecia diferente. Frio. Vazio. Como se já estivesse morto por dentro. O menino segurava a mão dele sem entender nada. E aquilo destruía Eduardo a cada segundo. Enquanto aguardavam o resultado do DNA, o clima ficou insuportável. Camila tentou falar várias vezes: "Eduardo, me perdoa", mas ele não respondia. Nem olhava para ela. Até que Ricardo criou coragem e falou: "Eu nunca quis machucar você." Eduardo virou lentamente o rosto. E respondeu numa voz assustadoramente calma: "Você dormiu com minha esposa durante 2 anos." O silêncio tomou conta da sala. Então ele completou: "Você já me matou faz tempo." Ricardo abaixou a cabeça imediatamente. Horas depois, a médica apareceu segurando o envelope. E naquele momento, o coração de Eduardo parecia parar. Camila começou a tremer violentamente. Ricardo ficou branco. A médica entregou o exame nas mãos de Eduardo e saiu da sala. Ninguém conseguia respirar. Eduardo abriu o envelope lentamente. Seus olhos começaram a percorrer o papel. E então, o mundo dele acabou. As lágrimas desceram imediatamente. Camila caiu no chão chorando. Ricardo fechou os olhos. Porque o resultado confirmava a pior verdade possível. O menino era filho de Ricardo, seu próprio irmão. Eduardo ficou imóvel por alguns segundos, até que olhou diretamente para Ricardo, e falou algo que fez Camila gritar de dor: "Você roubou minha esposa, minha vida, e até meu filho." Então ele deixou o exame cair no chão, e saiu andando sem olhar para trás. Depois daquele dia, Eduardo simplesmente desapareceu. Ninguém sabia onde ele estava. Ele não atendia ligações. Não respondia mensagens. Sumiu como se nunca tivesse existido. Camila entrou em desespero. Passava a noite chorando no chão do quarto vazio enquanto olhava as fotos antigas da família. Mas agora era tarde. Muito tarde. Ricardo também começou a afundar. A culpa começou a destruir ele por dentro. Porque o menino agora chamava ele de tio olhando nos olhos, sem imaginar a verdade. E aquilo era pior que qualquer castigo. A mãe dos 2 irmãos entrou em depressão ao descobrir tudo. Ela não conseguia olhar para Ricardo sem chorar. "Você destruiu seu próprio sangue." A família inteira começou a virar as costas para ele. Os amigos desapareceram. Os vizinhos comentavam. Todos olhavam Ricardo como um traidor. Mas nada se comparava ao vazio deixado por Eduardo. Até que 3 meses depois, Camila recebeu uma foto anônima no celular. E quando abriu, seu coração quase parou. Era Eduardo. Mas completamente diferente. Elegante. Barba feita.
terno caro, ao lado de empresários milionários. E a legenda da foto dizia: novo diretor executivo da maior construtora da cidade. Camila começou a tremer, porque o homem que ela destruiu não tinha morrido. Ele tinha voltado mais forte. Enquanto Ricardo afundava cada vez mais, Eduardo estava se transformando em alguém impossível de alcançar. E naquela noite, Camila percebeu algo aterrorizante. Ela perdeu o único homem que realmente a amou. No começo, Ricardo acreditou que finalmente teria a vida que sempre quis. A casa, a mulher, o filho, tudo aquilo que pertencia ao irmão agora estava nas mãos dele. Mas o que parecia vitória, virou inferno muito rápido. Camila já não sorria mais. A culpa consumia ela todos os dias. E Ricardo começou a perceber algo assustador. Ela nunca olhava para ele da forma que olhava para Eduardo. As brigas começaram. Pequenas no início. Depois violentas. Gritos pela casa. Objetos quebrados. Silêncios sufocantes. Porque agora existia uma verdade impossível de esconder. A traição destruiu tudo. Numa madrugada, Ricardo chegou bêbado em casa. Camila estava sentada no sofá olhando antigas fotos da família. Fotos com Eduardo. Fotos felizes. Então Ricardo arrancou o celular da mão dela com raiva. Você ainda ama ele, não ama? Camila começou a chorar imediatamente. Mas o silêncio dela respondeu tudo. Aquilo destruiu Ricardo por dentro. Porque pela primeira vez, ele percebeu que nunca venceu o irmão. Ele apenas destruiu a própria família. Dias depois, o karma ficou ainda pior. Ricardo perdeu o emprego. A notícia da traição tinha se espalhado pela cidade inteira. Ninguém mais confiava nele. Os amigos desapareceram. A mãe parou de atender suas ligações. E naquela mesma noite, Camila encontrou mensagens dele conversando com outra mulher. O mundo dela desabou novamente. Você tá me traindo também? Ricardo soltou uma risada fria. E respondeu algo que destruiu Camila. Você traiu seu marido comigo. Queria fidelidade? Naquele instante, Camila percebeu que trocou um homem verdadeiro por um monstro. Quase um ano depois do escândalo, a cidade inteira parou ao ver Eduardo novamente. Era a noite de inauguração do restaurante mais luxuoso da região. Empresários, políticos, gente importante. E Ricardo estava lá trabalhando como gerente temporário depois de perder quase tudo. Humilhado, endividado, tentando sobreviver. Camila também apareceu no evento. Ela ainda carregava no rosto o peso da culpa. Mas nada preparou os dois para o que aconteceria naquela noite. As luzes do salão diminuíram. Vários carros de luxo estacionaram na entrada. Então um homem desceu de um carro preto importado usando um terno impecável. Eduardo. Mas ele não parecia mais o mesmo homem destruído daquela noite chuvosa. Agora havia algo diferente no olhar dele. Frio. Poderoso. Intocável. O salão inteiro ficou em silêncio. Camila sentiu as pernas enfraquecerem imediatamente. Ricardo congelou. Porque Eduardo não voltou sozinho. Ao lado dele estava uma mulher incrivelmente elegante segurando seu braço. Linda. Confiante. E sorrindo. Aquilo destruiu Camila por dentro. Ela percebeu naquele instante que Eduardo tinha seguido em frente. Enquanto ela afundava, ele tinha vencido. Ricardo tentou se aproximar. Eduardo, mas Eduardo nem deixou ele terminar. Olhou diretamente nos olhos do irmão e respondeu friamente: você só existe hoje porque eu ainda deixo. Ricardo empalideceu na hora. O salão inteiro ficou em choque. Então Eduardo caminhou lentamente até a mesa principal do evento. Sentou calmamente. E antes de virar o rosto, olhou para Camila pela última vez e disse: algumas traições não destroem homens. Ele fez uma pequena pausa. E completou:
Elas criam homens impossíveis de derrubar. Depois daquela noite, Camila nunca mais conseguiu dormir em paz. A imagem de Eduardo entrando naquele salão ao lado de outra mulher destruía ela por dentro repetidamente. Porque pela primeira vez, ela viu com os próprios olhos o homem que perdeu. Eduardo não parecia mais quebrado. Não parecia mais destruído. Agora ele era admirado, respeitado, desejado, enquanto ela estava afundando. Naquela madrugada, Camila ficou sentada sozinha no chão da cozinha olhando antigas fotos da família. Fotos do casamento. Fotos das viagens. Fotos do pequeno Lucas chamando Eduardo de pai. As lágrimas caíam sem parar, até que ela percebeu algo que quase a sufocou. Eduardo nunca tinha traído ela. Nunca levantou a voz. Nunca abandonou a família. E mesmo assim, ela destruiu o único homem que realmente a amava. Enquanto isso, Ricardo afundava cada vez mais. As dívidas aumentavam. A bebida virou rotina. As discussões dentro de casa ficaram violentas. Até que numa noite, Ricardo chegou completamente bêbado. Camila tentou conversar, mas ele perdeu o controle. Pegou um copo e arremessou contra a parede. Você ainda ama ele? Camila começou a chorar desesperadamente. Porque era verdade. Mesmo depois de tudo, ela ainda amava Eduardo. Mas agora era tarde demais. Então Ricardo se aproximou lentamente e falou algo que destruiu Camila. Você nunca me escolheu. Ela ficou imóvel. E ele completou. Você só queria destruir seu marido. Naquele instante, Camila percebeu que sua vida tinha virado um castigo diário. E o pior de tudo, Eduardo estava finalmente feliz. Sem ela. A chuva caía forte naquela noite, igual ao dia em que Eduardo descobriu a traição. Camila ficou parada na frente da nova mansão dele durante vários minutos sem coragem de tocar a campainha. Seu coração batia descontrolado. As mãos tremiam. Porque ela sabia, aquele seria seu último chance. Quando finalmente a porta abriu, Eduardo apareceu. Elegante, calmo, frio. Mas o olhar dele já não tinha mais amor. Aquilo destruiu Camila imediatamente. Ela começou a chorar antes mesmo de conseguir falar. Eduardo, por favor. Ele apenas ficou em silêncio observando ela. Então Camila caiu de joelhos na chuva. Desesperada. Humilhada. Eu destruí nossa família. Eu destruí você. As lágrimas misturavam com a água da chuva no rosto dela. Mas Eduardo continuava imóvel. Sem emoção. Sem pena. Então ela olhou nos olhos dele e perguntou chorando: Você nunca mais conseguiu me amar? Eduardo respirou fundo lentamente. E respondeu numa voz tão fria que parecia cortar sua alma: O homem que te amava morreu naquele quarto. Camila sentiu o mundo desabar. Ela começou a soluçar desesperadamente. Tentou segurar a mão dele. Mas Eduardo recuou imediatamente. Como se ela fosse veneno. Então ele falou algo que destruiu Camila de vez. Toda noite eu lembro do meu próprio irmão na minha cama. O silêncio ficou insuportável. Camila não conseguia respirar. Porque pela primeira vez, ela entendeu o tamanho da dor que causou. Antes de entrar novamente na casa, Eduardo olhou pela última vez para a mulher que um dia amou. E disse calmamente: Algumas feridas nunca cicatrizam. Então fechou a porta. E deixou Camila chorando sozinha na chuva, igual ao amor que ela destruiu. 2 anos depois, a família que um dia parecia perfeita estava completamente destruída. Ricardo havia perdido tudo. A bebida acabou com sua vida. As dívidas tomaram sua casa. Os poucos amigos desapareceram. E agora ele morava sozinho num pequeno apartamento velho no centro da cidade. Mas o pior castigo não era a pobreza. Era o espelho. Porque toda vez que Ricardo olhava para si mesmo, via o homem que destruiu o próprio irmão por inveja. Enquanto isso,
Camila vivia presa dentro da culpa. Ela nunca conseguiu reconstruir a própria vida. Nunca conseguiu esquecer Eduardo. E toda vez que via alguma foto dele sorrindo na internet, sentia o coração morrer mais um pouco. Porque agora Eduardo era outro homem. Mais forte. Mais respeitado. Mais feliz. Sem eles. Numa tarde silenciosa, a mãe dos dois irmãos reuniu a família pela primeira vez depois de anos. O clima era pesado. Sufocante. Ricardo evitava levantar os olhos. Camila mal conseguia respirar. Até que Eduardo entrou segurando a mão de Lucas. O menino correu imediatamente para abraçá-lo. Porque mesmo depois de descobrir toda a verdade, Eduardo nunca abandonou a criança. Aquilo destruiu Ricardo por dentro. Então a mãe começou a chorar olhando para os dois filhos. Uma traição matou nossa família. O silêncio tomou conta da casa. Eduardo olhou lentamente para Ricardo. Sem ódio. Sem raiva. Apenas frio. Então falou calmamente: "Você pode ter meu sangue." Ricardo levantou os olhos tremendo. E Eduardo completou: "Mas nunca terá meu caráter." Camila começou a chorar desesperadamente. Ricardo abaixou a cabeça completamente destruído. E naquele instante, todos entenderam a pior verdade de todas: a traição não destruiu apenas um casamento. Ela destruiu uma família inteira.